Do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao primeiro Gabinete Pastoral. Nós estamos começando uma série de live toda semana, ou melhor, todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Hoje a gente já começou atrasado, tá? Mas ao meio-dia nós estamos começando essa live de 20 minutos ou 30 para abençoar a tua vida através de reflexões bíblicas, através de posicionamentos teológicos, aconselhamento pastoral. Inclusive você pode fazer a sua pergunta ou pedir o seu conselho usando o WhatsApp, o SOS Ovelha, e você usa o 988589319, 988589319. Você manda a sua pergunta, a sua dúvida, pede um conselho, pode mandar em áudio também, e a gente vai ter o maior prazer de lhe responder. Só que o que você fizer hoje, não vamos responder hoje. Hoje é um programa inaugural, mas iremos responder no decorrer da semana, no decorrer dos programas. Nós estaremos atendendo cada um dos irmãos que mandarem as suas perguntas. No Gabinete Pastoral de hoje, queremos trazer uma reflexão sobre um assunto muito delicado chamado vingança. Inclusive tem um ditado popular que diz que vingança é um prato que se come frio. Mas na verdade, vingança é um prato que você não deve comer. Ele é tóxico. E nós gostaríamos de nos amparar lá em 1 Samuel capítulo 24. Gente, esse livro, esse texto de 1 Samuel 24, nos seus 22 versículos, traz uma riqueza de informações para a nossa vida que eu gostaria de compartilhar com você. No Gabinete Pastoral de hoje, a nossa reflexão é cuidado com o desejo de vingança. Porque todos nós, se não vigiarmos, vamos ter e nutrir esse desejo de vingança. Até aquela vontadezinha que a pessoa se dê mal, não é? Quando a gente se sente injustiçado, quando a gente sente que alguma coisa não saiu do jeito que deveria sair, quando alguém, passa a perna na gente, a gente, por mais santo que a gente seja, a gente fica com um desejozinho de que Deus vai pegar. E esse Deus vai pegar nada mais é do que um desejo de vingança. Nós não suportamos, essa é a verdade, de ver pessoas que aparentemente querem o nosso mal se dar bem. Gente, Asaf, no Salmo de número 73, ele falou que os pés dele quase que se desviam, porque ele ficava olhando que as pessoas que eram mais davam certo, prosperavam, e ele que andava em justiça não prosperava, pelo menos na visão dele. Então é um assunto muito interessante. Então, nesse Gabinete Pastoral, eu queria conversar com você, porque o gabinete tem aquela proximidade, olha aí, pertinho, tem aquela proximidade e aquela conversa franca à luz da palavra de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, o versículo começa dizendo o seguinte, o texto: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. Veja bem, meu amigo, voltando Saul às vezes não conseguiu. Todos os dias ele ia atrás de Davi. Aqui nós vemos nessa cena o seguinte: um procurando vingança sem causa e outro tendo causa de vingança e não querendo se vingar. Aí você pode entender por que Saul era o rejeitado, porque ele estava procurando vingança sem nenhuma causa. E Davi tinha todas as causas e todos os motivos possíveis para se vingar, mas não se vingou. E o texto está dizendo que Saul tinha voltado de uma guerra. Gente, quem volta de uma guerra, volta ferido, volta cansado. Tem gente morto para sepultar, tem gente para ser consolado. Mas assim que ele chegou, que disseram a ele: olha, Davi está lá em Engedi, porque ele procurava Davi, não achava Davi, era muito esperto e se escondia com facilidade, porque o melhor caminho para você não ser morto por alguém
Fugir, meu amigo. Tem gente que está indo para o confronto, está indo para a batalha. Fuja da batalha, fuja do confronto. Essa briga não é tua. E Davi vai nos mostrar nesse texto que ele entendia isso. E agora nós vemos, irmãos, nesse versículo aqui, uma verdade que a gente pode deixar bem clara neste gabinete, é que quando o assunto é nos destruir, Satanás, ele é persistente. Saul não quis nem descansar, ele foi logo atrás de Davi. Onde é que está? Soube? Tem pessoas que são assim, sabe? Perdem o sono, ficam apavorados, querendo de alguma forma prejudicar o outro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor é a nossa justiça. Ele é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Então fica tranquilo, porque Ele vai advogar esta causa. Então entenda que quando o assunto é nos destruir, Satanás, ele é persistente. Ele fala aqui, no momento em que volta da guerra, nem descansa. Ele já vai atrás de Davi. Entenda isso, Satanás não vai tirar folga, não vai tirar férias, não vai pegar feriadão. Ele quer destruir a você e a mim, porque ele é destruidor. E ele vai encontrar onde houver a brecha. Ele vai encontrar onde houver. Saul não tinha motivo, não fica preocupado, mas fulano está assim comigo, eu nunca dei motivo. Não, o vingador não precisa de motivo, ele já está imbuído no sentimento de vingança. Ficar procurando se justificar, ligando para um, passando o WhatsApp para outro, nego, fulano, olha, não foi assim, para. Você vai entrar numa noia, meu amigo. Não havia motivos para Saul ir atrás de Davi, mas ele foi atrás de Davi, porque Satanás, quando quer nos destruir, não tira folga, não tira férias, não se cansa. Eu me canso, eu quero uma folga, o diabo não. Então nós vemos isso aqui, e aí nós vemos, irmãos, que o texto vai nos dizer que lá no versículo 3, e chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna. Aí Saul entra naquela caverna, não vou ler, ele entra naquela caverna porque ele está precisando aliviar o ventre. Ele é o rei, mas ele está precisando fazer suas necessidades fisiológicas. E ele entra numa caverna e fica lá só. E os amigos de Davi está um pouco mais dentro ainda da caverna. E aí os amigos de Davi olham para Davi e dizem: rapaz, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Aí lá e arrebenta Davi. Davi vai, corta a orla do vestido de Saul, mas não faz nenhum mal contra ele, até ficou com o coração pesado, porque cortar as orlas do vestido de alguém era desmoralizar, e ele ficou penoso com aquilo, e terminou não fazendo nenhum mal, não deu ouvido. Porque, olha, algumas verdades eu queria te colocar. Você está aí se sentindo injustiçado e às vezes aquela revolta, aquela vontade de vingança. Mas olha, entenda uma coisa: Satanás nunca vai desistir de te destruir. Ou você luta ou você se entrega. É melhor lutar. A segunda verdade é o seguinte: antes de você dar ouvido ao conselho de alguém, experimente examinar a vida do conselheiro. Sabe? O conselho dos amigos de Davi foi: pega ele agora, mata ele agora, destrói. Deus te entregou em tuas mãos. Mas só que se você olhar lá em 1 Samuel, no capítulo 22, e no versículo 2, diz que aquele grupo de amigos de Davi era formado, sabe de quê? E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram uns 600, uns 400 homens. Olha, será que uma pessoa angustiada, em aperto, endividada, revoltada, tem conselho para dar? Sabe, Davi ouviu o conselho, mas ele analisou de onde estava vindo o conselho. Quem tem casamento falido não pode dar conselho conjugal. Quem vive devendo a todo mundo não pode dar conselho de caráter, de postura. Um revoltado da vida não pode dar conselho para apaziguar ninguém, ou mesmo conselho em um conflito. As pessoas que estão ao teu redor podem até te amar, e até eu vou dizer que te ama, mas muitas vezes ela não reúne as qualidades que precisa para te dar um conselho.
Tem gente ouvindo o conselho de todo tipo de pessoas, gente ouvindo o conselho de revoltados, ouvindo conselhos de angustiados. Quem está angustiado não pode, quem está em angústia não pode aconselhar, tem que ser aconselhado. Quem está em aperto, em angústia, não pode tratar, tem que ser tratado. Então, esse sentimento de vingança vai ser vencido quando você entender. O diabo nunca vai desistir. Então não é fulano, não é Beltrano. Eu vou te mostrar daqui a pouco que o problema não estava só em Saul, estava em alguém que perturbava Saul, tanto na área física quanto na espiritual. E muita gente, às vezes, se deixam levar. Então olha para essas pessoas que o diabo está sendo usada como instrumento maligno, e olhe com misericórdia. Porque essas pessoas às vezes precisam de misericórdia, precisa muito da tua misericórdia. E a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina justamente isso, que nós devemos entender que o inimigo não desiste nunca, e devemos também entender que o conselho precisa partir de um conselheiro digno. Nós vamos entender também, irmãos, que quando o texto aqui fala, e disse aos seus homens, versículo 6, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras ele deteve os seus homens. A terceira verdade que nós vemos nesse parâmetro da vingança é que ainda que nós estejamos cobertos de razão, a vingança pertence a Deus, porque Deus é o único que mata e não vai preso. Deus é o único que humilha e ninguém humilha ele. Deus cria situações e muitas vezes Deus não está querendo nem pegar quem está nos perseguindo. Deus está querendo fortalecer-nos enquanto somos perseguidos. A perseguição vai produzir em nós um caráter muito mais forte. As varas da correção, ou mesmo da perseguição, vai produzir em nós um corpo muito mais forte e vibrante. A cada vez que Paulo era perseguido e preso, ele saía mais forte. Elias foi lá para Querite e saiu mais forte de Querite. Foi para Sarepta e saiu homem de Deus. Nós precisamos entender quando José encontrou seus irmãos após ser vendido e passado os 7 anos de fartura e já estando nos 7 anos de fome, e quando José está cara a cara com seus irmãos, José disse para os seus irmãos: não entristeça o vosso coração por haveres me vendido para cá, porque Deus, para a preservação da alma, me enviou adiante de vós. Primeiro ele disse: foram vocês que me venderam, mas o projeto estava por trás de vocês, muito maior, sabe? Porque se José tivesse com os irmãos lá, possivelmente morreriam todos. Possivelmente não havia esse resgate mundial, essa salvação mundial, porque José foi iluminado por Deus. E sabe onde é que ele foi iluminado por Deus? Lá no ponto máximo da sua injustiça, quando a sua vingança deveria estar aflorada, ele delega perdão. E aí nós vemos, meu amigo, que ainda que nós estejamos corretíssimos, a vingança pertence a Deus. O texto diz assim, no versículo 6, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa. E lá no versículo 12, quando ele fala com Saul, ele diz: olha, o Senhor julgue entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Eu vou repetir o que está no versículo 12: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Me vingue o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Quando é que fala em vingança, a gente só pensa em matar, Não, gente, a vingança é quando você solta uma frase comprometedora para alguém e deixa no ar. A vingança é quando você deixa de cantar no seu grupo, e quando alguém pergunta: deixaste de cantar no grupo? Deixei, só a misericórdia. Você está se vingando. A vingança é quando você sai de um órgão e tem os cadernos todinho de hino e não deixa nada, porque quem quiser que arrume, eu não vou fazer escada para ninguém subir. É vingança. A vingança é tudo aquilo que você faz ou pensa e guarda no coração, que pode prejudicar a pessoa
que aparentemente está lhe prejudicando. E você está descendo ao mesmo nível dela. E podemos entender até aqui no texto que essa pessoa pode até ser uma pessoa de natureza ruim, mas ela também pode ser uma pessoa completamente influenciada pelo diabo. É tanto que quando Davi tem essa conversa com Saul, aí vamos ver algumas coisas aqui. Versículo 9 de 1 Samuel 24. Para quem está entrando agora, falando sobre vingança, cuidado com o desejo de vingança. Olha o que diz aqui o texto. E disse Davi a Saul: por que tu dás ouvido às palavras dos homens que te dizem? A maioria das perseguições surgem porque alguém falou alguma coisa. E Davi está sendo vítima disso, o ungido de Israel, o escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, o derrubador de gigantes, o mavioso em salmos, aquele que tinha o desejo de adoração, o homem que constituiu os corais da casa do Senhor para que sempre houvesse louvor. Ele estava agora sendo vítima de conversa fiada, de fofoca, sabe, irmão, porque o pior tribunal que existe no mundo não é o tribunal comunista, é o tribunal cristão, que muitas pessoas julgam, não, que decretam, que vaticinam, que condenam a pessoa sem nem ouvi-la, porque fulano disse isso, fulano está vendo, Beltrano, e sequer senta para conversar com esta pessoa. Quantos deram as costas a verdadeiros amigos? Porque aqui Saul tinha um verdadeiro amigo, um homem que lutava as guerras do Senhor, que lhe honrava, mas por causa de blá blá blá, por causa de alguém que tu não está sabendo, tu está sabendo das últimas, ficasse sabendo não do babado fortíssimo. Isso tem sido canal para sentimentos de vingança que tem destruído muitos crentes, e nós estamos aqui hoje no nome de Jesus, neste gabinete com você, para te alertar: não deixa Satanás encher o teu coração com desejo de vingança. E aqui está Saul, não tem nem vergonha na cara, um rei de Israel, um homem que Deus colocou lá em cima, está preocupado com o que os outros estão dizendo. E Davi sabia, e disse: olha, por que tu dás ouvidos às palavras dos homens que te dizem, Davi procura o teu mal? Por que tu ouves esses homens? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Alguns me disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse como estenderei a mão contra o ungido do Senhor? Não estenderei. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. E ele fala agora sobre julgar. Julgue o Senhor, é Deus quem vai julgar a tua causa. Para de estresse, Deus vai julgar a tua causa, no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. E se ele não quiser julgar, ele também não vai julgar, porque o mundo não gira em torno de você, nem gira em torno de mim. Eu acho que se Deus fosse ouvir as orações dos crentes, não tinha mais um crente na terra. Porque todo mundo pega ele, Jesus, mata ele, Jesus vai matar, vai pegar, vai matar. Só quem pede para Deus matar fulano é o mesmo que machuca Beltrano, e Beltrano pede para Deus matar fulano. Esse ciclo vicioso louco, isso não existe à luz da Bíblia. Claro que Deus julgará uma causa se ela estiver muito pesada, mas a Bíblia me ensina que muitas vezes a pessoa que faz o mal a um, faz o bem a outro. E a balança está ali, ó, equilibrada, nem vai para lá, nem vai para cá. Então entenda o seguinte, que nós precisamos colocar na mão de Deus a sua vingança. A vingança pertence a Deus. Eu queria encerrar essa reflexão explicando uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, que está no versículo 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, primeira linha é essa: Davi falou para Saul. Tem gente que não está tendo nem condição de falar nada. E depois que inventaram esse tal de WhatsApp, meu pai, agora as mensagens mais importantes da nossa vida são decididas pelo WhatsApp. Gente, que geração é esta que não olha mais nos olhos? Que geração é essa que não bota no prato aquilo que está sentindo? Que geração é essa de pessoas que
acham-se ser pessoas de Deus e até devem ser, quem sou eu para julgar? Mas que não entende princípios primários da Sagrada Escritura, princípio da comunhão, princípio da fidelidade, princípio da amizade, princípio do amor. Tudo isso envolve caráter. Davi falou para Saul, mesmo correndo risco, tinha 3.000 homens com Saul. Saul saiu da caverna, Davi saiu atrás, porque a verdade prevalece, porque a verdade é mais forte do que qualquer mentira, porque só existe uma forma de combater a mentira pela verdade. Nada podemos contra a verdade. Davi chegou com a verdade neutraliza, a verdade paralisa as pessoas. Então, se você está com a verdade, tenha coragem de falar essa verdade. No amor de Cristo, Davi não agrediu, não baixou o nível, não rodou a baiana, ele apenas falou. E quando ele fala, desarma Saul. É interessante o seguinte: olha que Saul, depois da conversa, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Parou, meu filho Davi? O cara só vai matar o cara. Meu filho Davi. Então Saul alçou a sua voz e chorou. Meu irmão, sabe o que é isso aqui? Saul está perturbado. Saul está perturbado por fora, com amigos que são amigos da onça. E Saul está perturbado por dentro, porque aquilo que ele ouve está perturbando a sua alma. Porque Saul está diante de um filho que ama Davi, Saul está diante de um povo que ama Davi, Saul está diante de um Davi herói, Davi guerreiro, mas ele não consegue ver nada disso, porque o que está entrando na alma dele, através dos seus ouvidos, está perturbando a sua alma. Tem gente que está perturbado, e é por isso que está se comportando desta forma com a tua vida. E você precisa descansar em Deus para não ficar perturbado tanto quanto quem está. E a Bíblia fala que, olha o que ele fala. Disse Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. Isso aí, todo dia a gente vê isso, né? E tu mostraste hoje que usaste comigo para o bem, comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixaria ir em bom caminho? Mas Davi era convertido. O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, bem sei que certamente hás de reinar. Aí é que está o probleminha. O calcanhar de Aquiles era esse. É difícil aceitar que Deus tem mais com alguém do que conosco. É difícil para alguém aceitar que Deus é mais contigo do que com ele. É difícil para um monte de gente aceitar que Deus é mais comigo do que com eles. Vai aceitando um tempo ou outro, e quando não aceita isso, não consegue permanecer junto. E aí começa a ser perturbado. Nesse texto, Saul faz um acordo com Davi, que não mais ia perseguir Davi. Mas Saul mentiu. Não é que ele mentiu, vamos lá, vamos dar um desconto. Ele falou a verdade, mas ele falou a verdade daquele momento. Rapaz, eu não conto as vezes que eu escutei pessoas no meu gabinete dizer assim para mim: pastor, da vida nova eu só saio para o céu. E com alguns dias sai da igreja. Mas por quê? Ele mentiu? Não. Aquele momento era a verdade dele, mas ele não segurou a onda para ouvir coisas, para ouvir proposta, para ficar sabendo de coisas que muitas vezes não é verdadeira, e fica aquela agonia na alma, perturbação. Eu estou dando um exemplo meu, porque estamos num gabinete pastoral, não conta para ninguém. Mas são perturbados pelo que escutam. E aí depois saem, sabe? Porque manter a palavra requer, sabe, um equilíbrio muito grande. Manter a palavra requer uma sabedoria muito grande, uma quietude de alma muito grande, porque as pessoas mudam com o tempo, com as estações, só quem não muda é o Senhor. Por isso que quando a estação mudar, você não vai tomar atitude, você não vai tomar atitude de cabeça quente, não, você vai esfriar esta cuca, porque quem é de Deus, o coração esquenta e a cabeça esfria. Então esfria a tua cabeça, tá? O vento soprou o contrário, mas Deus vai te ajudar a honrar a tua palavra. Vingança não é um prato que se come cru. Vingança é um prato que não se deve comer.
E eu esclareço novamente que não é vingar só contratar um assassino, um matador de aluguel. Não, isso aí é o cúmulo. Sabe, são os desejos lá no íntimo. Sabe, miserável, leva uma topada, nem uma topada esse miserável leva. Mas eu tô orando. Aí fulano está sabendo de Beltrano agora comprou foi um carro novo. E ele te humilhou tanto, não foi? E tu fica, mas eu tô orando. É que ele bata com o carro, é que ele morra. Algumas pessoas são abençoadas por essa pessoa que você não gosta, saiba disso. E o mundo não gira em torno de você. Eu quero mandar a paz do Senhor para minha esposa Deise, missionária Deise. Olha, está conosco o Marinaldo Gomes, pastor David. Olha que honra o senhor estar aqui nessa live tão humilde. Deus abençoe, é uma honra para mim. A nossa missionária Raquel, diaconisa Renata. Oh, valeu, Renata. Cristiane Silva, Gilvan Júnior. Deus abençoe a sua vida, meu filho, que é o Júnior, né, que foi da nossa igreja na R11. O diácono José Leandro da sede. Natália está conosco da sede. Osiel também, o nosso evangelista. Nossa irmã Cremilda Josefa, que é a esposa do diácono Breno aí da UR6, Adriana Cordeiro lá do Curado, Mércia Cordeiro aqui de Muribeca, está Neide Barbosa, Deus abençoe tua vida, está o Gustavo daqui da sede, Jorge Vila Real, pastor Jorge, abraço bem apertado, meu amigo, honra, viu? É uma honra para mim vocês estarem aqui conosco nesta live. A missionária Luciana Maria, missionária Lúcia Oliveira, missionária Alzira, presbítero Cleiton lá de Vila Palmares. Nós vamos fazer um culto, tá certo? Obreiro que não falta, missionária Lucélia, Ana Rogéria, Érica Márcia, daqui da sede, Letícia Micheline, Jeane Valdevino da UR6, diaconisa Rosemary Souza, Elton Martins, Valéria Menezes, Rodrigo daqui da sede, está conosco também Maria Maura, Deus abençoe, tá certo? Deus abençoe o povo de Jandira. Maria Maura, que é a viúva, né, do nosso pastor Samuel Rodrigues, uma honra tê-la conosco. Missionária Rosa da UR6, como é que está o bebê? A bebê, Deus abençoe. Silvânia Maria, Flávia Candeiro, missionária Flávia, muito obrigado por 2016, tá? A senhora realmente me ajudou bastante. Quem sabe 2020 pode fazer o mesmo, tá? Nunca mais tinha lhe visto, também continuo sem ver, mas seu nome está aqui. A nossa irmã Betânia Maria, missionária Camila do Cabo e Luciana Gomes. Olha, Dilma e Kátia estão escutando no almoço aí do trabalho pelo Facebook alheio. Olha, essa é aquela hora que eu não estou mais com o meu cronômetro aqui, né? Não sei quanto tempo eu estou aqui falando, 20 minutos, né, que eu estou aqui já. E, bom, como a gente começou tarde e tal, aí ficou aquela desarrumaçãozinha no meu coração, não é aqui na assistência técnica, no meu coração, para organizar tudo, e também para vocês não passarem por mentiroso, dizendo que eu não ia conseguir fazer em 20 minutos. Tá, tudo bem, vocês estavam certos, tá? Tudo bem. Mas agora é a hora que nós daríamos umas respostas. Aí você, quem tiver perguntas, você precisa mandar para aquele telefone, que é o 988-58-9319. 988-58-9319. Uma pergunta bíblica, uma coisa que você quer saber, um conselho pastoral, tá certo? Então, 98858-9319. Eu vou pegar aqui, pegar para a minha turma aqui de estúdio, e a gente vai te responder com o maior carinho, tá? Porque este é aquele momento que você fala com o seu pastor. Ah, pastor, mas eu sou de outra igreja. Tá, fala com o pastor. Não é falar com um pastor. Se eu não sou o seu pastor, sou um pastor. E estou aqui a serviço do Senhor Jesus. Nós temos muito que orar, nós temos muito que trabalhar para Jesus, porque Jesus está preparando um cenário muito glorioso. Você pode ter noção da fome com que as pessoas vão sair da quarentena, da fome espiritual, porque a fome física, a maioria, né? Porque uma boa parte não está conseguindo. Mas um número de pessoas está aí com comida em casa. Alguns não estão, e essa é preocupante. Mas a fome espiritual, quantas pessoas neste momento que você conhece, mas nem sabe, está pensando, puxa, como a igreja era importante e eu dei pouco valor à igreja. Por isso o meu conselho pastoral hoje, já que você não fez a pergunta ainda, é o seguinte:
prepare bem a sua tarrafa, dê uma amolada no seu anzol, reforce a sua linha, porque vai dar peixe batendo na porta do barco. Muita gente entrando em depressão, que vai precisar sair da depressão através do poder da palavra. Então, sabe, use essa quarentena para se preparar, para quando o diabo ver você saindo na rua, pensar, quem é aquele? É um transformer, é um mutante? Não, é a irmã Maria, o irmão José, a irmã Renata, que saiu muito mais forte. O diabo pensava que ia te matar, não vai te matar. Então não deixe o desejo de vingança te consumir nessa quarentena. A vingança é do Senhor. Eu quero orar por você nesta hora, quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida e quero marcar amanhã ao meio-dia esse novo encontro conosco aqui, tá bom? E se a gente for recebendo as perguntas, a proporção, aí a gente vai explicando o programa, depende do clima do programa. Não adianta ficar aqui falando tanto e cansando vocês. Eu quero que vocês conectem. Já acabou? A próxima semana, amanhã eu tenho que chegar mais cedo, é verdade. Inclusive eu também, tenho que chegar mais cedo. Tá bom que eu vou orar pela sua vida, orar pela tua casa, pela tua família. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre essas pessoas que estão fazendo companhia para nós nesta live de Gabinete Pastoral. Hoje, Senhor, o assunto do gabinete foi o cuidado com a vingança. Ó Deus, e em nome de Jesus, todo sentimento de vingança, de mágoa que gera vingança, porque a Bíblia diz que o espremer da ira produz a contenda. E ó Deus, muitas pessoas estão aí espremendo aquele sentimento ruim. Mas em nome de Jesus eu quero ministrar sobre a tua vida, dizendo: está destruído este sentimento, está derrubada esta muralha que o diabo está levantando entre você e sua nora, entre você e sua sogra, entre você e seu filho e sua filha, essa barreira entre você e seu pastor, essa barreira entre você e sua dirigente, essa barreira que distancia e gera revolta no coração e um sentimento aflora de vingança. Eu quero destruir agora, em nome de Jesus, e declarar vida na tua vida, vida vitoriosa, vida abundante, em nome de Jesus. Olha, esse foi o nosso gabinete pastoral de hoje, e eu quero fazer um convite para você. Durante essa semana, nós já temos um canal no YouTube, mas nós estamos alimentando este canal com vídeos, esses vídeos daqui, outros vídeos, e depois, no fim da semana, eu vou dar essa semana inteira para você, e no fim da semana, na sexta-feira, estou dando para você e para Jonas essa semana, que está trabalhando no canal, e aproveita e faz do meu genro aí, um assistente para isso, ensina alguma coisa, para a gente colocar lá os vídeos, e no fim da semana eu estou dando a você o nosso canal, para você ir lá e se inscrever, tá? E eu vou precisar de, no mínimo, 1000 pessoas inscritas para a gente fazer esse programa ao vivo pelo YouTube, em uma outra plataforma, uma plataforma para vídeo, com muito mais recursos, vai sair com muito mais qualidade e a gente vai, enfim, poder alcançar muito mais pessoas. Então é uma semana aqui nossa do nosso ensaio, tá certo? E a gente vai prosseguindo. Na sexta-feira eu te dou o endereço lá do canal e você vai lá fazer a sua inscrição e a gente vai contabilizando pessoas, e quando tivermos o número exato para fazermos pelo YouTube, estaremos juntos, ok? Que Deus em Cristo te abençoe. E o pensamento do dia é: não me incomoda o grito dos ruins, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Martin Luther King, um mártir lá dos Estados Unidos, um homem que foi o desbravador para a guerra contra o apartheid e contra o racismo, tá? Então, não silencia. Se você acha que está no caminho dos bons, fala. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida.